Ok, nossa aula de hoje, então, vai tratar sobre integrais impróprias, tá? Vamos lá. O que ela diz, né? Então, vamos pegar um caso. Vou aumentar o tamanho aqui. Vamos supor o caso seguinte, tá? Se f é contínuo em todo um intervalo dessa forma, tá? Desde um ponto A até o infinito. Então, o limite dessa integral, ok? Como que a gente calcula, né? Vai ser igual ao limite da integral de A até o t, dessa função, e com o limite de t tendendo para o infinito. Ok? Essa vai ser a definição. Tá? Isso aqui pode dar, se aqui dá um número, então esse é o número, tá? Esse integral vale esse número. Se isso aqui dá infinito, então essa integral vale infinito. Se isso aqui dá vale menos infinito, vale, essa integral vale menos infinito. E se não convergir, se não achar o limite, então não existe, né? Não existe essa integral, tá bom? Depois a gente vai chamar, se esse limite existe como um número, né? Se isso aqui existe como um número, a gente chama de a integral convergente, né? Então, a ideia que a gente tem é a seguinte, tá? Então, você tem uma função, aqui tem uma função, o gráfico da função, aí, ok? Notem que, aqui está o ponto A, quando x se aproxima do infinito, vai para o infinito, ok? Nesse caso, ele vai decrescendo, e essa função, olha, vai decrescendo, vai se aproximando do zero. Ok. A integral, lembrando, a integral calcula a área, né? A integral calcula a área. Vou deixar fazer um grafiquinho aqui. Quando uma função é contínua, é mais simples de calcular, né? A integral, assim, digamos que tem um gráfico da função. Quando uma função é contínua, digamos que eu quero integrar de A, de um pontinho A, até um pontinho B. Simplesmente, e claro, quando a função é positiva, a integral é esse número, tá? Essa área, certo? Mas o que acontece, né? Por que a gente considera esse caso agora? Vamos parar isso aqui. Se a nossa função, eu quero calcular até infinito mesmo. Bom, o que acontece, né? Tem funções que não vão parar, tá? Pode acontecer isso aqui. E se você quer, do jeito que estou desenhando, essa área, do jeito que estou desenhando, será possível calcular? Será que vai dar um valor finito, que vai dar 3, 4, uma coisa assim? O que você acha? Do jeito como eu coloquei, o gráfico que eu fiz. Será que isso aqui vai ter uma área? Né? Se isso vai continuar até desse jeito. Será que essa área vai poder ser calculada? Não, né? Por quê? Essa área, do jeito como está, vai aumentando de tamanho. Então, a área vai ser infinita, né? Então, só tem um caso, aqui, onde é possível, né? A menos que talvez essa área faça assim, se aproxima do zero. Então, aqui é mais fácil pensar que realmente existe uma área. E por mais que isso aqui o x vai para o infinito, isso vai decrescendo. Então, é possível talvez calcular, ok? A área. Então, estamos nesse caso, tá? Okay? Quando, ok. Aqui tem um tempo t, né? A gente calcula a integral. Integral de a até o t da função f de x, né? Isso seria essa área aqui, de a até o t. Mas quando t vai para o infinito, então aí estamos calculando o limite quando t vai para o infinito. É isso que a gente chama integral indefinida, perdão, integral imprópria, né? Integral imprópria, isso aqui a gente chamou de integral imprópria de a até o infinito. Opa. Então, a função f, né? Ok? Tem chance de existir esse tipo de integral, tá? Mas quando essa função tem que, na verdade, tem que ter cara de uma função que tem que ir para zero, tá? Se essa função não vai para zero, você vai ver facilmente que a área vai crescer e nunca vai parar, né? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa ideia, ok? Vamos colocar um exemplo, tá? Calcule essa integral, ok? Vamos ver até o gráfico dessa função, tá?
Enoch, desculpa te interromper. Tem como você aumentar só um pouquinho o volume do seu microfone, que eu acho que tá meio baixo. Sério? O resto tá bem? Que esse é o tubo. Sim. Ok, tá Não, normal. assim, eu quero saber das outras pessoas, tá? Porque eu tô com o meu microfone aqui, e o fone de ouvido, né? Fone de ouvido, tá? Talvez você mesmo, Janine, aumente, tá? Eu, padrão, eu já deixo desse jeito. Não tem como mais aumentar, tá bom? Mas vou tentar falar mais alto, talvez, tá bom? Ok? Ok. Beleza. Ok, então tenho isso. Vou tentar graficar aqui. Bom, na verdade, meu computador que vai graficar, né? Daqui a pouco a gente vai usar o programinha GeoGebra. Ok, só um pouquinho. Ah, essa é a função raiz de x. Não, eu quero a função 1 sobre a raiz de x. Deixa eu colocar aqui. Eu vou tentar graficar esse aqui, não. Vou graficar esse aqui. Aí está. Veja, então a minha função é desse jeito. 1 sobre a raiz de x é uma função que vai ter essa cara. Olha só, diminuindo mesmo. Então parece que... E me pediram calcular a integral de 2 daqui. Então daqui, né? Até para frente. Parece, né? Quando o x vai para o infinito, isso aqui vai para zero. Quer dizer, parece que eu posso calcular. Tá? Vamos ver se isso dá para calcular, tá? Então, a cara dessa função que eu coloquei é mais ou menos assim, né? Assim, uma curva assim que vai fazer isso, né? E tem assíntota aqui, né? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. É possível, né? Talvez seja possível calcular. Quando de 2 até o infinito, né? Então, estamos querendo calcular essa área, ok? Muito bem. Tá, vamos tentar, né? Bom, como que a gente calcula? Usando definição, né? Ok. Por definição. Ok. Ok, usando a definição. Isso aqui, por definição, seria o quê? Ok, vamos lá em cima. Isso aqui, tá? Aí está. Integral da nossa função, que é, nesse caso, a nossa função é 1 sobre a raiz de x, tá? Opa. Então, deixa eu pegar aqui. 1 sobre a raiz de x. Tá bom? Muito bem. E agora? Aí o A, eu continuo 2. Agora é só calcular isso aqui, tá? Na verdade, calcular integrais impróprias se reduz a calcular duas coisas. Integrais, algo que vocês sabem, e limites. Ok? É só isso. É uma mistura das duas. Então, se você sabe as duas coisas, tá feito. Essa parte está fácil para você, tá? Bom, então isso aqui, vamos lembrar um pouquinho, né? Talvez a gente esqueceu. Isso aqui nada mais é que x. Aliás, tudo isso aqui é x elevado a 1 meio. E tudo isso aqui seria x elevado a menos 1 meio, né? X elevado a menos 1 meio. Então, aí fica fácil, né, essa integral. Ok? Ou integral de x elevado a menos 1 meio, você acrescenta 1 e você divide entre essa quantidade, né? Opa. E elimina esse aqui. Elimina esse aqui. Isso seria entre t e 2. Pronto. Certo? Então, é isso que você tem que fazer. Primeiro integra, né, que tem o tzinho ainda, ok? Deixa eu calcular aqui. 1 menos 1 meio é 1 meio, certo? Aqui fica 1 meio. Tá bom? Seria essa integral, né? Bom, e essa integral aqui é isso, quando vale t, menos essa quantidade, quando o x vale 2. Perfeito? Então, isso aqui já tem que tirar, isso aqui não precisa mais. E pronto, ficou assim.
Ok? E daí? Isso aqui é um número, né? 2 elevado a 1/2 é raiz de 2. E aqui tem 1/2, aqui seria 2, raiz de 2. Ok. Então, vamos ver o que dá aqui. Quando t vai para infinito, isso vai para onde? Olha. Aqui está com som, tá? Eu estou escutando aqui no meu celular também, ok? Verifiquem as suas conexões, tá? Ok, pode ter acontecido isso, né? Meu som aqui tá bom, estou usando no celular também, no meu computador, tá bom? Ok, isso. Tá bom aí o som? Tá bom? Ok, então, agora a pergunta é isso aqui vai dar quanto agora? Vai dar quanto? Quando t vai para o infinito. Isso aqui é uma constante, tá? Isso vai dar quanto? Se t vai para o infinito, isso vai para onde? Infinito. Infinito, né? Infinito menos alguma coisa, menos um número constante, tá? Então, aqui vale infinito. Ok, infinito. O mais infinito, né? Como colocou o leitor hoje. Quer dizer, então, essa é a definição, pronto, tá certo, tá? Se esse limite não existia, quer dizer, não existe, né? Por exemplo, o limite pode oscilar, né? Pode estar entre 1, 0, 1, 0, 1, uma coisa assim. Então, essa integral não existe, tá? Ok? Muito bem. Então, é isso, tá? Esse é o nosso primeiro exemplo. O que aconteceu, né? Aqui o x estava indo para o infinito, né? O domínio da função vai para o infinito. Pode acontecer por contrário, quer dizer, você ter um intervalo aqui, aqui seria fechado aqui, e ir aqui para o menos infinito. A ideia é a mesma. Então, vamos colocar isso aqui, tá? Então, não tem nada demais, tá? Então, vamos colocar esse tipo de exemplos, definições agora. Tá? Eu vou copiar, aproveitar o que já fiz antigamente, também está nos seus, no seu texto, tá? Ok? Ok, então... Ok. Tá bom. Então é o seguinte, né? Aí, vamos lá. O que diz a definição? Desculpem. Aí. Se f é contínua, agora veja só, trocou um pouquinho o intervalo, tá? Ok? Então, a integral de menos infinito até o b, de f de x, quer dizer, f de x está definido, né? Desde o menos infinito até o numerinho b. Então, a integral vai ser aqui, fácil. Integral de t tendendo a menos infinito, tá? Aqui o tzinho está aqui embaixo, e aqui o b. Tá bom? Nada demais. Então, essa é igual a esse aqui, claro, desde que esse limite que exista como um número, né, como um número, né, como número, infinito ou menos infinito, tá? Então, a definição vai ser essa. Muito bem, tranquilo? Acho que não tem problema para isso, né? Ok? Agora, tem outro caso, quando os dois extremos aqui são infinitos, tá? Tá bom? Então, são os três casos que vamos considerar integrais impróprias. Quando aqui tem menos infinito e aqui infinito, o que a gente vai fazer, né? Quando já não é mais aqui o número, senão infinito, né? Então, o que a gente faz? Olha só. A esse intervalo gigantão, né? Um exemplo desse seria assim, né? Um exemplo desse aí seria mais ou menos assim. Então, uma função que para cá vai para infinito. E para cá vai para menos infinito e tem uma coisa cara desse, mais ou menos. Então, calcule essa área, né? Quando o intervalo vai para infinito e vai para menos infinito. O formulário de presença eu vou passar para vocês, nem abrir, né? Vou passar aqui agora. Vou abrir. Está aberto, tá? Ok, aí está. Então, continuando. Então, temos uma função desse tipo, né? O que eu faço com funções desse tipo? O que eu faço? Você pega um ponto qualquer no meio,
digamos aqui, C. Então, você calcula, quando você tem que calcular esse tipo de integral imprópria, você calcula integral de C, né, integral de C até infinito, e você vai somar, né, de C infinito mais integral de menos infinito até o C. Pronto. Da nossa função, claro, né? F. E aí está. Isso que a gente vai fazer, tá? Quando você tem ambos extremos infinitos, então você calcula a integral, tá? Pega um pontinho no meio e acabou, tá? Então, isso que a gente faz aqui, tá? Pega um pontinho, integral de menos infinito a infinito, então, pega um pontinho C no meio. Na prática, você vai pegar um pontinho C esperto, né? Um que te ajude, né? Não te dificulte, tá? E, claro, desde que esses limites existam, tá? Ok? Desde que esses limites existam, tá? E aqui tem que ter cuidado, tá? Pode ser que aqui seja infinito e aqui menos infinito. Então, você não pode somar infinito menos infinito, tá? Então, aqui, como se fosse número, tá? Mas é claro que se aqui for infinito e aqui infinito, então infinito mais infinito dá infinito, tá? Se aqui for menos infinito e aqui menos infinito, então tudo seria menos infinito, tá? Ok? Mas se aqui for infinito e aqui menos infinito, cuidado, aí não tem como a gente calcular nada, tá? Infinito menos infinito, você sabe, né? Pode dar, esse, entre aspas, uma indeterminação, né? Ok? Ok. Bom, então vamos fazer exemplo, né? O que mais aqui a gente tem aqui? Deixa eu ver o que mais a gente tem. A gente fez um calculinho aqui. Tá, aqui tem um exemplo, mas eu vou fazer parecido. Ah, tá. Antes de falar isso, existe essa definição. É o seguinte. Desculpem aí. Quando o limite existe, tá? Se esse integral, ou esse integral, né? E esse integral, elas vão ser chamadas convergentes se os limites correspondentes existem como números, tá? Tá? Se aqui dá infinito, então isso é divergente. Se aqui dá menos infinito, né? Então é divergente, né? Se aqui dá menos infinito, então é divergente, tá? Se aqui dá como se fosse um número, né? Um número, então é convergente, tá? Quando o limite, né? Esses interesses existem como número, se chama convergente. Caso contrário, se chama divergente, tá bom? Ok, então é isso. Agora, vamos fazer um exemplo aqui parecido com o que a gente fez com a outra turma, né? Não, desculpa. Eu já fiz, vou parecer com vocês aqui. Ok. Ok. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Opa. Então, determinem se essa integral aqui é convergente ou divergente, tá? Tá bom? Aqui vai de menos infinito até 1, né? Ok? Vamos ver se isso é convergente ou não. E aí, o que vocês acham? Isso aqui pode convergir? Quer dizer, dá para calcular esse limite? Né? Será que dá para calcular e encontrar esse limite? Será que dá para... Né? Bom, a gente calcula. Vamos lá. Antes, você lembra a função exponencial? Como que é ela? A função exponencial,
a função exponencial é assim, né? Ela vai crescendo assim. Aqui. Opa. É mais ou menos assim. A função exponencial em zero, quando x vale 0, vale 1. Aqui está o 1. Ok? E depois vai crescendo. Mas, veja só que a gente está considerando o caso quando ela vai de menos infinito até um ponto. Né? Nesse caso, até o ponto 1. Até o ponto 1. Ok? Pode ser até qualquer ponto mesmo, tá? Vamos ver quanto vai dar isso, tá? Então, de menos infinito até 1. Ok? Para não repetir o mesmo caso aqui, posso colocar outra coisa. 5, por exemplo. Ok? Para não repetir o mesmo problema que tem lá. Ok. Então, quanto vale essa integral? Bom, é usar a definição. Limite, quando x vai para menos infinito, nesse caso vou colocar outra letrinha, vai para menos infinito. Isso. Quando t vai para menos infinito, de quê? Dessa função. Integral dessa função, né? Integral. Aqui teria t. Aqui, 5. E elevado a x. É x. Mas essa integral é muito fácil de calcular, professor? Claro que sim, né? Quanto vale essa integral? Vale simplesmente e elevado a x, né? Vou tirar isso aqui. Nesse caso foi fácil, tá fácil mesmo, tá? E aqui seria 5 em cima. Aqui, P. Essa é a definição, né? Então, seria E é avaliado em 5 menos P avaliado em T, né? Aqui não precisa mais. E aí? Quanto é que vai dar isso? Professor, Oi. aí não seria 1 no lugar de 5, não? Ah, sim, eu troquei aqui. Olha só, eu troquei, tá? Inicialmente estava 1 aqui, tá? Só para ser um pouquinho diferente, eu coloquei 5 aqui, tá bom? Ah, sim, ok. Não, tranquilo. É que eu, para não copiar o mesmo do livro, né? Mas não tem nada demais, tá? Ok, então tenho isso, tenho isso, tenho isso. Quanto vale a integral desse aqui? Perdão, o limite desse aqui? Bom, vai ser e elevado a 5. Esse aqui não tem nada. Ok, igual. E esse aqui vai para onde? Converge ou não converge? Isso. Quando t vai para menos infinito, você vai para zero. Então, ficou só isso. É isso mesmo, né? E menos 5 menos zero, né? Que é elevado a 5. Pronto? Tranquilo, né? Então, deixa eu ver aqui. E elevado a 5. Aí está. Pronto, deixa aí. Então, tranquilo, certo? Então, é só aplicar a definição, ok? Só aplicar a definição. Talvez tenha mais um exemplo aqui. Um daquele caso aí que a gente viu agora. Vamos lá. Ok. Aqui tem mais casos. Olha, dá para usar L'Hopital, etc. Deixa eu usar esse aqui agora. Esse aqui, claro, com certeza, coloquei na prova, né? Uhum. Aí. Vamos lá. Outro exemplo. Deixa eu colocar como exemplo, né? Ok. Aí, determine. Veja só, agora os limites são infinito e menos infinito, tá? Menos infinito e infinito, tá bom? Mas deixa eu trocar aqui, deixa eu colocar outro número. Intencionalmente, né? 2. Não, 4. Aí. Vamos calcular isso aqui, né? Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Então, vamos calcular essa integral. O que a gente faz agora? Qual é a definição? Veja que os limites são aqui, menos infinito e infinito, certo?
Uhum. O que é que a gente vai fazer agora? Usar definição, né? Olha, aqui tem infinito e infinito. Então, esse aqui vai se transformar em duas integrais, tá? Ok. E eu vou dividir o intervalo, tá? Veja só. Então, ainda, esse é um caso bem legal, tá? Olha só. Não preciso saber o gráfico, mas é bom ter uma ideia do gráfico. Olha só. Aqui está o gráfico da função. Não está proporcional, mas o gráfico... Isso, aí está. Aí dá para ter uma ideia. Veja o gráfico dessa função. Ele tem assíntota aqui, o y igual a 0 é uma assíntota. O eixo x é uma assíntota. Tá? Ok? Então, está pedindo calcular essa área. E você observa outra coisa, tá? Que ela é simétrica, tá? Ao eixo y, ok? Então, a integral que vem daqui para cá seria igualzinha com esse aqui, né? Tá bom? O que a gente vai fazer? Como 0 é ponto meio, tá no meio, né? Então, vou calcular a integral de 0 para infinito, integral de menos infinito para 0. Então, vou calcular isso aqui da seguinte forma. Integral de menos infinito até o 0 e do 0 até infinito. Tá bom? Esse 0 eu escolhi. Você podia ter colocado 1? Sim, podia ter colocado 1. Né? No caso aqui, né? Deixa eu ver. Pode colocar 2? Pode colocar. Pode colocar 3? Pode colocar. Pode colocar 1 milhão? Pode colocar, tá? Então, nosso gráfico é mais ou menos assim. Eu escolhi o 0 aqui no meio. Você podia colocar um número mais para frente? Podia, ok? Ok, aqui está nosso. Então, eu teria que calcular integral de menos infinito, aqui de menos infinito, até o 5, e de 5 até infinito. Eu escolhi o 0, porque 0 sempre, muitas vezes, facilita as contas, tá? Mas pode ser que não tem outro problema, né? Então, eu escolhi o 0. Acho que ninguém vai se ofender com isso aqui. Não, tá 0 aqui, tá 0 aqui. Ok. Essa é a definição, né? E, aliás, isso aqui nada mais são limites, né? Isso aqui é limite, né? Quando t vai para menos infinito, ok? Menos infinito. Então, aqui eu coloco t, ok? Mais algo parecido com o outro, né? Quando t vai, aqui seria o t agora, aqui em cima, okay? E aqui o 0, e quando t vai para mais infinito. O texto, muitas vezes, troca aqui, né? Coloca A e aqui coloca B, sem problema, tá? Como esse aqui, T de outro limite, tá? E aqui T é de outro limite, eu uso o mesmo T para não ter problema. Eu uso T, é costume, tá? Minha costume, tá? Meu costume. Mas você pode colocar aqui A, pretendendo para menos infinito, B aqui, tá? Pois é, outra letra, se quiser. R, S. Esse Tzinho que está aqui não é o mesmo T que está aqui, tá? Tá bom? Muito bem. E quanto vale essa integral? Primeiro eu preciso saber a integral. Essa integral, tá? Então, vou colocar como integral. Indefinida mesmo, né? Opa. Quanto vale essa integral? Se fosse 1 dividido por 1 mais x quadrado, era a cotangente de x, né? Mas não está nessa forma. Bom, aí você usa as suas ferramentas que você sabe, né? Então, nesse caso, eu vou deixar em evidência o 4. Eu vou deixar em evidência o 4. E fica 1 aqui. E aqui fica x sobre 4, correto? Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Certo? É 4, tá? Que ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Esse truque você sabe, com certeza, tá? Você aprendeu. E esse aqui, eu posso escrever assim. X dividido por 2 e tudo elevado ao quadrado, né? Opa. Ok, aí está, bonitinho. Então, posso trocar esse aqui por outra letrinha, né? Usando mudanças de variáveis e tal. Se você não lembra, eu estou fazendo isso, né? Com calma. Então, posso chamar esse aqui de y
E aí sim seria arcotangente, né? Seria y. Só que, se eu chamo de y isso aqui, y igual a x sobre 2. Então, derivada de x, derivada de y seria a derivada de x sobre 2. Então, isso aqui vai virar, se você prestar atenção, vai ter um 2 aqui, tá? E daí, isso aqui vai sumir, 1, e aqui 2. Isso aqui é nada mais que arcotangente, né? Arcotangente. Y. Só que y para nós é o quê? Sobre 2. Opa. X sobre 2. X. Mas tem um doisinho aqui, né? Tá, estou esquecendo, no meio, né? Esse 2 aqui, né? Pronto, aí está. Ok. Então, essa integral aqui vai ser fácil de calcular também agora. Então, vamos lá. Ok. Essa é a definição. Essa integral aqui, vou calcular, né? Logo, calculamos aqui. Essa integral aqui. Com essa integral eu sei quanto vale. Então, deixa eu copiar agora. C, Ctrl V. Quanto vale essa integral? Essa integral aqui vale arcotangente. Arcotangente de x sobre 2. Isso. E aqui 1/6, né? 1/6. Ok. Isso de t até o zero. Mas essa integral vale igualzinho, tá? É a mesma coisa aqui, tá? Só que vai trocar t para infinito, então. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui vai ser limite, quando t vai para infinito, de essa mesma integral mesmo, né? Só que aqui os limites de integração vai mudar. Aqui vai ser t e aqui vai ser 0. Pronto, aí está. Muito bem. Então, quanto vale isso aqui? Quanto vale isso? É só substituir, né? Mais uma vez, substituir. Arcotangente de 0. Aqui vai dar 0, tá? Menos. Isso aqui. Bom, aqui podia ter feito esse meio, tá me atrapalhando. Podia ter tirado já para fora. Esse meio também vou tirar então para fora. Esse meio eu vou tirar para fora. Tá melhor assim. Ok? Agora arcotangente de x sobre 2. Arcotangente de 0 menos arcotangente de t sobre 2. Ok. O que mais? Opa. Okay. Mais isso aqui, né? Isso, quando x vale t, menos isso, nesse caso, quando aqui é 0. Pronto. Isso. Bom, eu tenho isso, né? E resultado dá quanto? Vamos ver se eu...
Cometi um deslize aqui, não, né? Espero que não. É igualzinho, parecido, né? Tá bom. Então, agora... Olha lá. Então, só somar agora, né? Ah, aqui agora. Quando t vai para infinito, perdão, para menos infinito, o arco tangente vai para onde? A primeira isso aqui, arco tangente de zero. Qual arco cuja tangente é zero? Zero, né? Ok, então aqui, deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Mas isso aqui vai para onde? A cotangente de t sobre 2. Quando t vai para infinito, menos infinito. Hum? Isso aqui vai para onde? Se t vai para menos infinito, isso vai para onde? Bom, se você não lembra, vamos fazer uma forma de lembrar aqui. Ok. Pode ser que a gente esqueceu, né? Bom, a função tangente tem uma cara assim. Deixa eu colocar de cor. Aí. A função tangente, tá? Vou desenhar a função tangente. A função tangente, tá? Ela tem assíntota em π sobre 2 e em menos π sobre 2. E ela mais ou menos assim. Ela passa pelo zero e faz isso. Essa é a função tangente, tá? E a função arcotangente é a inversa dessa função, nesse intervalo, tá? A função inversa, então, deixa eu aproveitar aqui o tamanho. Então, a função arcotangente como é a inversa, opa, ela tem essa cara aqui, deixa eu ver. Então, é esse aqui, mas é assim, quando você traça, né? Quando você coloca uma... Lembra? Vou colocar aqui mais azul. Como que a gente calculava o gráfico, né, de uma função inversa? Simplesmente era o reflexo, tá? Quer dizer, se você vê, é a parte simétrica, tá? Você traça, é uma curva simétrica ao eixo, perdão, a reta identidade. Então, essa seria mais ou menos assim. Deixa eu fazer o desenho agora. Então, seria mais ou menos assim. Olha. Seria assim, né? Uma curva simétrica. Então, mais ou menos seria assim. Né? Uma curva simétrica, veja só. E olha, como esse vermelho se aproxima do π sobre 2, então ela vai se aproximar, vai fazer uma coisa assim. Opa. Ele vai fazer uma coisa assim. Esse é o gráfico da função arcotangente. E aqui também seria parecido. Ok? Esse seria o gráfico da função arcotangente, tá? Assim. E assim. Bom, quando essa curva aqui, vermelha, se aproxima de π sobre 2, então a curva roxa se aproxima de π sobre 2 também. Aqui está a função arcotangente. Aqui menos π sobre 2. Né? Isso você lembra e deve lembrar. Ok? Então, o que acontece? Ok? Aqui eu tenho a função arcotangente de t sobre 2. Quando t vai para infinito, o que vai acontecer? Esse número vai para infinito. Né? Bom, se t vai para menos infinito, esse número vai para menos infinito. Concorda? Esse número vai para menos infinito. Então, olha lá, nosso gráfico. Então, tem o tzinho, aqui está o t. Quando t vai para menos infinito, o gráfico da função se aproxima desse valor. Certo? Quando t vai para menos infinito, o gráfico da função se aproxima desse valor. Quanto é esse valor? Menos π sobre 2.
Tá? Isso aqui se aproxima de menos π sobre 2. Então, aqui em cima, deixa eu ver. Esse limite todo, aqui é zero. Ok? E esse aqui se aproxima de menos π sobre 2. Então, seria menos, menos, menos. Por que menos aqui na frente? Esse menos aqui, tá? E agora, esse aqui se aproxima de menos π sobre 2. Pronto. Mas, agora, isso aqui vale zero. Isso aqui vale, mesma história. Quando t vai para infinito agora, esse vai para infinito. Quando t vai para infinito, veja só, quando t vai para infinito, o gráfico se aproxima de qual valor? π sobre 2. Então, se aproxima. Esse aqui se aproxima de π sobre 2. E esse aqui, não interessa. Ok? Esse aqui vai para zero, nesse caso, né? Então, esse aqui vale π sobre 2. Se aproxima de π sobre 2, tá? Ah, ainda falta um meio aqui, tá? Aqui falta um meio. Aqui falta um meio. Também um meio, tá? Então, essa expressão vai para π sobre 2. Pronto. Aí está. E aí está. Nossa resposta vai sair daqui, né? Veja que menos π, menos, aqui vai dar mais, aqui vai dar π sobre 2, então vai dar π sobre 4. Mais π sobre 4 também. Resposta, π sobre 2. Pronto. Ok? Conseguimos resolver um probleminha muito interessante, tá bom? Eu não sei se... Pode falar assim, por favor. Enoch, em relação, por exemplo, a gente quando resolver uma integral imprópria, a gente tem que colocar se ela converge ou diverge ou só se o exercício pedir? Se pedir calcule, bom, quer dizer, existe, né? Mas nesse caso, deixa eu terminar, aqui eu teria que dizer a nossa integral converge, né? Nossa integral, porque pediu, né? Se converge ou não, tá? A nossa integral Mas no caso, só coloca se pedir, né? Se está perguntando se ela diverge ou converge. Ah, tá. Aí coloca. Ou, em todo caso, tem que colocar. Não. Só se pedir mesmo, né? Nesse caso, né? Assim, a integral converge. E não somente converge, tá? Não somente converge. A gente sabe qual o numerinho ainda, tá? Nós vamos ver casos em que você nem vai conseguir calcular a integral, ok? Mas vai saber que converge, tá? Isso é muito interessante. Nossa integral aqui convergiu, ok? Desculpa. Ok, muito obrigada. Nesse caso, a integral convergiu, ok? Ok, muito bem. Então, já fizemos os exemplos dos três casos, tá? Como já falei, os exemplos se reduzem a quê? A saber integrar e a saber calcular limites, tá bom? Integral imprópria é isso. Acabaram todos os casos de integrais impróprias? Não. Tem mais alguns casos aqui que vão nos atrapalhar. Deixa eu ver, aqui tem. É o seguinte. Ok, vamos para cima. Olha só, o que a gente tem? Integrar extremos de integração infinitos. Estou me referindo a esse extremo. Veja, tá? No nosso primeiro caso que a gente tratou aqui foram três casos. Esse extremo é infinito nesse intervalo. O outro caso era que o outro extremo é infinito. E o terceiro caso que ambos extremos são infinitos, certo? E nesses três casos fizemos exemplos de cálculo de integrais impróprios. Ótimo. Agora, tem mais casos? Tem. Bom, se você vê de forma geral, o que a gente está analisando? A gente está analisando coisas assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer um pouquinho. Então, a gente está calculando integrais de funções, né? Mais ou menos que se comportam assim. Então, já vimos funções que se comportam assim, por exemplo. Quando x vai para infinito, né? Ele se aproxima, nesse caso, por exemplo, do zero, né? Aí. Então, calculamos integral de um lugar ao outro, ok? Até infinito, ok? De um pontinho A até infinito. Ok. O outro caso era quando
interesse desse tipo, né? Opa. Ok? Interesse desse tipo. Certo? Isso aqui calculado. Terceiro caso. Funções que têm, para ambos extremos, se aproxima do infinito menos infinito. Ok. Tem mais casos? Tem. Agora tem os seguintes casos, tá? Que posso ter uma assíntota, por exemplo, aqui. E eu quero calcular a integral, por exemplo, daqui, ou daqui, né? Eu vou colocar A, desde essa assíntota até o B. Será que eu posso calcular essa integral? É isso que é a nossa pergunta agora. Ou, claro, obviamente, né, se você tem outra assíntota aqui, por exemplo, e digamos que aqui você tem A, então a integral de menos infinito, por exemplo, olha só, de menos infinito até A, ou talvez somente de, por exemplo, de B a A, por exemplo, essa integral. Ok? Então, são os casos que vamos tratar. Os casos anteriores, né? Os casos anteriores. Opa. Os casos anteriores serão esses aqui. Opa. Onde tem a assíntota horizontal, né? Olha só, tem uma assíntota horizontal. Nesse caso, no zero, tá? Ok? E agora vamos ver os casos onde tem assíntota vertical. Isso quer dizer, temos descontinuidade em algum ponto do domínio, tá? Isso que vamos fazer agora. Ok, então vamos lá. Ok, deixa eu copiar aqui. Tem um monte de problemas resolvidos, tá? Agora vamos nesse caso. Vou copiar aqui. Então, vamos lá. Vamos devagar. Aí. Agora vamos tratar o outro assunto, chama-se integrandos descontínuos, tá bom? Então, se f é contínuo em um intervalo desse tipo, agora veja só. Não tem mais infinito aqui, correto? Não tem. Não tem. Mas, então, o que eu vou fazer? Se nesse caso, nesse ponto, eu tenho uma descontinuidade, quer dizer, veja o gráfico que tem aqui. Tem uma assíntota aqui, tá? A função pode ser que não esteja definida aqui e tem uma assíntota vertical, né? Veja esse desenho aí. Ok? Então, como que a gente define? Veja só como que a gente define. Integral de A a B, mesmo tendo aqui descontinuidade, tá? Mesmo que a função nem esteja definida aí, mas como que a gente calcula isso? Vai ser integral de T a B, veja só, de T a B. Quer dizer, cada vez vou me aproximar, quando T se aproxima de A. Olha só, quando T se aproxima a A, nesse caso pela direita, tá? Ok? E esse é o caso aqui, né? Aqui está nosso ponto A. Ok. Eu posso calcular a integral de A a T. B, essa integral assim bonitinha, como uma função contínua? É sim, posso. Ok? Posso calcular a integral de aqui, de A até o T, essa integral? Posso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as integrais, né? Até aqui, cada vez me aproximando mais. Quer dizer, quando o T se aproxima desse valorzinho aqui, tá? Desse valor aqui. Ok? Então, é isso. Essa é a definição, tá? De novo, voltamos aos casos anteriores, tá? Essa integral aqui existe. Perdão. A definição disso aqui é esse limite, desde que esse limite exista, tá? Ou seja, um infinito ou também pode ser um menos infinito, tá? Se a integral isso aqui é infinito, não significa que exista, tá? Só que é uma notação, tá? Ok? Integral disso vai ser um número, vai ser infinito ou menos infinito. Ok? No caso, quando isso aqui não dá nenhum número, então simplesmente a gente diz que isso aqui não existe, tá? Quer dizer, não converge. Essa vai ser a nossa palavra, tá? Bom, e aqui os outros casos. Integral de A a B. Agora B tem uma descontinuidade, tá? Uma assíntota vertical, tá bom? A gente tem uma assíntota vertical aqui, tá bom? E já não é mais esse caso, senão é um caso parecido a esse. Ok? Aí está nosso intervalo. Então, estamos pedindo calcular essa área, tá bom? Aqui tem uma assíntota, tá?
É análogo, a integral vai ser integral A a B. Onde tem um ponto de descontinuidade? Em B. Então, aqui troco por T e pronto, tá? Ok. Mesmo assim, pode acontecer o terceiro caso, né? Que é o seguinte, né? Ah, eu tenho uma descontinuidade. Opa. Eu tenho uma descontinuidade bem aqui. E a minha função é desse jeito. Então, me pedem calcular essa integral. E aqui está, por exemplo, A. E aqui está B. Como calculo? Vai ser integral. Então, em um ponto, né? Um ponto C, digamos assim. Vai ser integral de A a C. E essa integral vai ser integral imprópria, né? De A a C, usando limites. Mais integral de C a B. Só isso. Divido, simplesmente. Quando tem uma assíntota no meio, eu divido a minha integral em duas, tá? Isso que diz o que está aí, né? Muito bem. Tá? Esse é o caso aqui, né? Desse desenho. Tá bom? Ok. Então, vamos partir para os exemplos agora. Bom, deixa eu colocar aqui os exemplos para um lado. Eu modifiquei um pouquinho, né, o arquivo, coloquei novos exemplos, tá? O arquivo eu estou passando para vocês, né? Então, vamos calcular então. E aqui tem que ter um certo cuidado, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu ver o que eu fiz já anteriormente. Esse integral aqui é importantíssimo, interessantíssimo. Uhum. Vou colocar exemplo. Então, calcule, né? Se existir, né? Então, calcule o seguinte integral se ela for convergente, né? É, nossa integral. Tá, esse exemplo é muito interessante, tá? Veja só o que a gente vai fazer, tá? Ok. Por definição, veja só, qual o domínio de integração, né? De onde a onde estou integrando, tá bom? Essa função está sendo integrada de 0 a 2, tá? Então, é bom ter uma ideia do gráfico também, tá? É bom mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui está. Aqui está o zero. Aqui está o zero. Então, integral de 0 a 2, tá? Integral de 0 a 2. Então, aqui está o zero. Vamos dizer que o 2 está aqui. Ok. Opa. Pergunta. Essa função é contínua entre 0 e 2? Entre 0 e 2? Essa função, a função 1 sobre x menos 1 ao quadrado, é contínua entre 0 e 2? Sim ou não? O que vocês acham? É contínua? Essa função é contínua? Sim ou não? Não. Não, né? Qual o problema? Ela tem um ponto de descontinuidade, certo? Sim. Onde? Em 1, No 1. isso aí. Em 1, né? Então, em um caso desses aqui, tá? Em um caso desse, tá?
No resto, nos outros pontos, tá? Ela é contínua. Então, isso é bom. Então, se trata de ser contínua, mas exceto um ponto. Então, e esse ponto de descontinuidade está exatamente no meio, tá? Ok? Não está no extremo. Então, a definição é a que está aqui em cima, tá? Então, se f é contínua no intervalo fechado, exceto em C, e C é um ponto no meio, tá? Perdão, dentro do intervalo, então a integral você vai escrever dessa maneira, tá? Ok? Então, deixa eu copiar aqui e vamos colocar ali. Ter esse aqui. Tá adaptando, né? Bom, adaptando. Então, aqui A é o 0. Aqui B é o 2. Certo? Ok. E o ponto de descontinuidade é o número 1. Então, vou colocar 1. Aqui tem um menos, tá? Está dando para ver. Bem devagar, mas tá aqui 1 pela direita. Pronto. E a nossa função é essa função. Certo? Muito bem. Por que 1, professor? Por que você colocou aqui 1? Porque é exatamente o ponto onde tem descontinuidade, tá? O ponto onde tem acento, tá? Ok? Vamos lá. Então, vamos concluir isso aqui. Esse aqui não oferece muito problema, né, para resolver. Integral disso aqui, né? Usando truquezinhos que a gente sabe. Então, vamos tentar resolver aqui, direto mesmo. Então, isso aqui, x menos 1 elevado a menos 2, né? Então, isso aqui é como se fosse x menos 1 elevado a menos 2, né? É desse jeito. Se a gente integra, então seria esse carinha. Bom, aqui você teria que fazer uma pequena mudança em variável. X troca por y, né? Y igual a x menos 1. Não vai alterar em nada. Então, aqui, menos 2 mais 1. E aqui dá menos 1, né? Certo? E vai ter que dividir por menos 1. Então, vai ter um menos na frente. Tá bom? Então, e vou tirar isso aqui. Isso. Vou tirar aqui de 0 a t. E 0. Ok? Deixa eu ampliar mais um pouco, tá? Para que fique melhor. Aí está. Ok. Esse aqui, eu posso até escrever uma anotação melhor, né? Esse menos 1 é a mesma coisa que colocar aqui. Esse carinha para baixo. Ó. Aí está. E tem um menos na frente, tá? Esse menos, como não vai me atrapalhar, eu vou deixar para fora. Aí está. Ok? Aqui é análogo, né? Esse limite aqui, então vai ser mais esse limite aqui, ok? A integral desse aqui é igualzinho a esse aqui, ok? Essa é a integral, só que os limites vão mudar, né? Até 2 e desde o t. Pronto. Esse t não é o mesmo t que aqui, tá? É outro t, né? Pronto, e daí, só resolver. Desculpa, aqui tem um menos, né? Aqui tinha um menos aqui também. Bom, tá, aqui tem que abrir, né? Com calma mesmo, né? Sem desespero aqui, então tem que ter um P aqui, menos, essa expressão mesma, só que quando x igual a 0. Quando x vale 0. Ok? Mais isso. Aqui quando x vale 2, menos, quando isso aqui, quando x vale... Só substituindo, tá? Bom, continuando. Então, aqui eu tenho um... Vamos lá aqui. Quando t
vai para 1 pela esquerda. Quando t se aproxima de 1 pela esquerda. Quer dizer, isso vai convergir para 1, né? Só que se aproxima t pela esquerda. Deixa eu pensar. Vamos lá. Aqui está 1. T se aproxima, aqui está, de 1 pela esquerda. Quer dizer, t é menor que 1. T é menor que 1, tá? Então, t é menor que 1. Esse aqui é o número, por exemplo, menos 0,9. Menos 1 vai dar um número negativo. Isso aqui é negativo. Então, esse número vai para onde? Essa expressão vai para onde? Quando t vai para 1 pela esquerda, essa expressão vai para onde? Vai? Vamos? Isso vai para onde? Quando t se aproxima de 1. Né? Quando t se aproxima de 1, isso vai para 0. Isso vai para infinito, sim. Mas como t é menor que 1, isso vai para onde? Para infinito ou para menos infinito? Menos infinito. Parabéns. É isso aí. Menos infinito. Vai para menos infinito. Isso aqui é um número, né? 0 menos 1. Menos 1, com esse menos 1. 1. Então, vamos lá. Isso vai para... Então, isso aqui, na verdade, fica assim. Menos infinito. Isso aqui é... Ok. Aqui menos 1. Aqui vale menos 1. Com esse menos, vai 1. Bom, isso vai para infinito, tá? Okay. E aqui? Mais. Então, isso vai para mais infinito. Ok? Já posso dizer que nossa integral já não converge, tá? Não converge, porque tem uma parte que já vai para mais infinito, tá? Mas deixa só fazer o que está aqui. Isso aqui vai para 1, 2 menos 1, 1, menos isso. Então, deixa eu tirar isso aqui. Se t se aproxima de 1 pela direita, se t se aproxima de 1 pela direita, quer dizer, t está aqui agora. Então, t menos 1, né, isso que está escrito aqui, t menos 1, é um número positivo. Isso é positivo. Então, essa expressão, quando vai para infinito, só a expressão que estou marcando, vai para infinito ou vai para menos infinito? Infinito, infinito. Essa expressão vai para infinito. Então, essa expressão sozinha vai para infinito. Tá bom? Então, tem menos aqui, um menos aqui. Então, isso vai para, tudo vai para mais infinito. Então, isso aqui, isso não vai alterar nada. Isso vai para mais infinito. E esse aqui, com isso aqui, com uma parte que já não converge, então a integral não está definida, não existe, tá? Ok? Não converge, tá? Mas só para terminar aqui as contas, olha só. Menos com menos vai dar mais aqui, então vai dar para mais infinito. Tá? Assim. Nós. Oi. Voltando naquela página, você não tinha que tirar o limite, não? Que está na frente? Onde? Ah, aqui. Nesse... Sim. Desculpa. Não. Tinha que tirar, né? Isso. Se tirar. Então, assim. Integral diverge. O que significa divergir? Significa não convergir, tá? Ou simplesmente o limite não existe, tá? Divergir não é a mesma coisa que ir para infinito ou menos infinito, tá? Se vai para infinito ou menos infinito, diverge. Mas pode oscilar, tá? A série pode ir para mais 1, menos 1, etc, tá? Oscilando, fica oscilando, tá? Então pode ter um caso a mais, tá? Então, nesse caso, vai para infinito, tá? Nesse caso, tá? Porque isso é infinito mais infinito, tá? Basta que uma parte dê infinito ou não converja, tá? Veja, essa parte aqui não converge, pronto, acabou. Esse aqui, não interessa o que vai dar, tá? Porque a definição diz, para que essa integral exista, para definir isso aqui, tem que dividir em dois pedaços. Então, e essa integral tem que existir, e essa integral tem que existir, tá? Ok? Essa é a definição dela, né? Tá bom?
Mas se uma não existir, pronto, então não existe, tá? Não existe a integral, tá? Essa é a definição. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Mais exemplinhos. Ah, esse aqui é bom, mas é do mesmo tipo, tá? Uhum. Isso aqui a gente vai usar o Pital. Esse aqui está feito no texto, né? Está no livro, tá? Tá vendo? Ok. Então, calcule essa integral se existir, né? Se ela convergir, né? Vamos lá. Primeira coisa, ver se essa integral tem descontinuidade, tá? Se ela é contínua ou não. A função x, ela sempre é contínua, então esse não é o problema. O problema pode ser aqui, logaritmo natural de x, certo? A função logaritmo está sempre definida? Em todo o intervalo real? Existe logaritmo de todo o número real? De qualquer número real? Não, né? Isso, não. Muito bem, Ana Luísa. O problema é que a função logaritmo está definida só para números maiores que zero. Maiores que zero, tá? Números maiores que zero. Ok? Números maiores que zero. Então, e o que acontece quando x vai para zero? Aliás, não faz parte do domínio, mas olha só, aqui zero. Não faz parte do domínio do logaritmo. Mas se x se aproxima do zero, o que acontece? Para onde vai o logaritmo? Se x se aproxima do zero, o logaritmo natural de x vai para onde? Menos infinito, né? Menos infinito. Sim. A função logaritmo é mais ou menos assim. Logaritmo de 1 é zero. Então, ele passa por aqui. E ela vai crescer, 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 crescer. Mas, quando x se aproxima do zero, ela vai mais ou menos assim. Ok? Assim. A função é assim. Isso, agora sim. E aqui seria 1. Ok? É desse jeito essa função. Quando x se aproxima de zero, a função logaritmo vai para menos infinito, tá bom? Então, aí, ele tem uma assíntota vertical. Ok? Dá para utilizar uma das definições que a gente tem, tá? Observamos que se que o limite desse aqui, né? Limite, quando x vai para zero, quando x se aproxima do zero, deixa eu ver o tamanho, tá? Aí, ok. Isso vai para menos infinito. Então, temos uma assíntota vertical, tá? Logo, temos uma assíntota vertical. Para o gráfico, né? Então, estamos num caso onde tem uma descontinuidade no extremo esquerdo, né? Ok? No seu intervalo. Ok. Então, como que a gente calcula? A gente calcula usando a definição, né? Aqui tem um probleminha. No resto, não tem problema, tá? Logaritmo natural de 1 é zero, tá?
Então, isso a gente calcula usando o limite. Ok. A mesma integral. Ok? X, ok? Só que com t aqui, o ponto de descontinuidade é o zero, então coloco um t, ok? E então, t vai se aproximar, então estamos no caso, o tzinho está por aqui, a integral de 1 até o zero, né? Então, t se aproxima do zero pela direita, né? T se aproxima a zero pela direita, tá? Ok? Me aproximo do zero pela direita. Então, é isso. E agora é só calcular. Porque agora o problema não é mais... Agora é a definição. Agora tem que saber calcular limite e tem que saber calcular integral. Só isso mesmo, tá? E quanto vale essa integral? Bom, a gente faz a continha separadinha, tá? Calcular essa integral, vou colocar a integral indefinida primeiro. Quanto vale isso? Os seus computadores, seus simbolados, todos eles sabem calcular. Olha só, ele fez para mim já. Uhum. Usando, como se chama? Integração por partes, né? Posso chamar isso aqui de x, né? U, e aqui a derivada de v. Uhum. Eu consigo calcular aqui, né? E se você não lembra, a gente pode fazer isso, tá? Mas se você chama U e aqui a derivada de V, deixa eu ver se isso convém. Uhum. Acho que é o contrário, né? Isso. Chama esse aqui de U, e aí você derivando vai ser fácil. E aqui chama de derivada de V. Isso, tá? Então você pode calcular, tá? Então, fazendo U igual ln de x e V igual a, pensar, né? X, né? Próprio X, né? Então, obviamente, né, você tem derivada de U é igual a 1 sobre x. Uhum. X. Derivada de V. Ah, desculpa. Sim. Derivada de V igual a x. Isso. Ovelhinha, né? Igual a x, tá. Então, V seria igual a x ao quadrado sobre 2, né? Ok. Logo, minha integralzinha aqui vai ser igual. Então, eu tenho U vezes dv. Então, a integral por partes me diz U vezes V, né? U vezes V. Então, U, cadê o ln? E esse aqui. Esse aqui, U é V. E aqui seria U vezes V. Aqui está, então, sobrar. Pronto. Menos integral de, eu tenho aqui U dv, né? Então, eu devo ter derivada de U, que é isso aqui, 1 sobre x. Aqui eu tinha U e derivada de V.
Então, aqui tem que ter derivada de U e vezes V. Né? É isso? Peraí, eu confundi. Isso aqui é U, aqui está a derivada de U. Isso aqui é derivada de U, de V, perdão. Então, aqui tem que ser V. Só que V é X. Isso. Uhum. Uhum. Ai, ai, ai. Acho que eu me enrolei, né? Tá, então isso aqui é U. Aqui está U. A derivada de U está aqui. Isso. Isso aqui é derivada de V. Então, agora tem que ser V. Sempre eu confundo. Então, aqui confundi. Olha só. V' é X. Aqui está o V', tá? Então, aqui não é mais V'. Tem que ser o V. E o V é x quadrado sobre 2. Aí está. Isso, pronto. Ok. Aqui está. Isso aqui é U, e aqui é a derivada de V. U, derivada de V. Né? Então, se aqui está U, aqui vem a derivada de U. Aí está. Se aqui está a derivada de V, então aqui tem que ver o próprio V, que é esse aqui. Pronto, tá aí. Bom, o resto é tranquilo. Agora sim. Isso aqui já foi. Isso. Agora isso aqui, x quadrado com isso aqui vai sumir. Então vai ficar integral de x sobre 2. Então, menos integral de x sobre 2. Integral de x sobre 2. Bom, aqui só conta mesmo, não tem nada demais, tá? Integral de x sobre 2, tá? X. 2. Pronto. Esse integral de x sobre 2 é x ao quadrado sobre 2. Só que então aqui tem 2, x ao quadrado sobre 4. Pronto, aí está. Tira esse cara aqui. Mais uma constante, tá? Mais uma constante, tá? Mas essa constante nem me interessa. Esse é a integral, tá? Então, isso aqui agora... Então, esse integral aqui, eu estou calculando, vai virar o quê? Esse integral, já calculei. Aqui está, bonitinho, deu isso aqui. Eu preciso de uma antiderivada. Pois é, aconteceu de novo, caiu na internet, né? Problemas do trabalho online, né? Então, vou compartilhar minha tela. Ok, agora está dando para ouvir? Imagino que sim, né? Estou vendo aqui a minha telinha. Está funcionando bem. Pois é, no meu caso também, FCTV. Vamos lá.
Então, estávamos aqui, né? Limite isso aqui, eu só substituir, tá? Essa inteira é essa, ok? Para não enganar ninguém, né? Olha só. Agora, tá. De t, né? Vale 1. Opa. Aqui t. Vamos substituindo isso aqui. Estou fazendo devagar, passo a passo, tá? Mas vou fazer mais rápido ainda. Olha, aqui vai ter 1, aqui 1, correto? Menos, tudo isso em t. T, né? Isso aqui foi em 1, né? Aí. Então, vou tirar isso aqui. Assim, fica melhor. Bom, quanto vale isso agora? Então, isso aqui, olha, logaritmo natural de 1, você sabe que é 0. Aqui vale 1. Ok. Então, isso aqui dá para substituir fácil. Vou limite aqui primeiro. Isso aqui é 0. Aqui vale 1/4, né? Ok? Isso. Aqui tinha que ser t, então esqueci aqui. Então, quando t vai para 0, isso vai para 0. Ok, 0. Quando t vai para 0, isso vai para onde? Quando t vai para 0, isso vai para menos infinito, isso vai para infinito. 0, né? Infinito vezes 0. Opa! Então, aqui não é para ficar felizes, não. A gente tem que fazer uma continha ainda, ok? Então, tá ficando um pedacinho aqui. Eu tenho que calcular isso aqui ainda. Esse aqui. Porque esse aqui falta calcular, tá? Aqui tranquilo. Falta calcular esse aqui. Ok? Vamos calcular, tá? Calculemos. Esse, vamos usar o L'Hopital aqui, né? Calculemos esse integral, tá? Ok? Eu tenho uma indeterminação, tá? Do tipo, olha só, isso vai para 0, isso vai para menos infinito, tá? Ok? Temos indeterminação do tipo 0 vezes infinito. O que a gente faz? Vai, me ajuda. Estamos usando o L'Hopital mais uma vez. O que a gente vai fazer? Bom, isso vai para o infinito e isso vai para 0. Então, um deles, esse aqui ou esse aqui, eu vou colocar para baixo, tá? Okay? A gente vai fazer aquela, tipo, quociente. Isso, vou transformar isso aqui. Então, uma coisa, eu não quero esse 2 aqui para que me atrapalhe, porque esse 2 vai me atrapalhar. Se quiser, a gente coloca. Tá? Melhor assim, vou calcular esse aqui, ok? 1/2 eu vou considerar depois, tá bom? Vou calcular esse limite, tá bom? Eu vou fazer assim. Se eu coloco esse aqui para baixo, você vai ver que as coisas empioram, tá? As coisas empioram, tá? Quer dizer, como para baixo, tá? Se eu fizer assim. Isso aqui. As contas empioram, começa a aparecer mais logaritmos, tá? E outra coisa, falando nisso, né? No PDF que eu elaborei, tem uma coisa interessante, tá? Tem vezes que é melhor nem usar o L'Hopital, tá? É melhor usar alguns truques, tá? Porque as coisas começam a piorar, ok? Aí seria ln de t sobre 1t ao quadrado? Melhor, claro. Isso aqui, esse aqui não. Esse aqui não. Ok? Esse aqui é melhor, tá? Bom, aí quando você deriva... Agora citamos um caso de determinação do tipo 0 sobre 0, né? Nossa. Aqui temos... Quando t vai para 0, isso vai para menos infinito, isso vai para infinito. Então, temos uma indeterminação do tipo menos infinito sobre infinito, né? Colocando um menos aqui, então teríamos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Ok? Então, posso usar o L'Hopital aqui sem medo. Ok? Então, derivando o logaritmo, eu tenho 1 sobre t, né? Então, isso aqui fica 1 sobre t. Derivando isso aqui dá quanto?
1 sobre t quadrado é a mesma coisa que t elevado a menos 2. Então, t elevado a menos 2 derivada, o menos 2 cai. Então, menos 2 cai. E o t a menos 2 é t a menos 3. Então, aqui seria isso aqui. Ok? Então, teria isso. E aqui, fazendo operações, eu vou ficar como algo como isso aqui. Esse t cubo sube aqui em cima, se divide por menos 2t, né? Então, t ao cubo. Você pode simplificar antes, tá? Dividido por esse aqui. Esse carinha vezes esse carinha, né? Aí está. Depois esse vezes esse, né? Bom, coisa de escolinha, né? Nem deveria fazer isso. Bom, então aqui diminui um pouquinho, né? Aqui seria quadrado. Esse t some. Opa. Pronto. Agora sim. Se t vai para zero, isso vai para onde? Zero. Pronto. Né? Se t vai para zero, isso vai para zero. Ok. Estávamos aqui. Esse integral aqui, então, faltava só calcular isso aqui. Correto? Isso deu zero agora, vai dar zero aqui. Então, tudo vai ser integral disso aqui. Vai ser quanto? Somente esse pedacinho que sobrou. Ah, tá. Essa integral aqui, o de cima, limite t quadrado vezes ln(t), vai para zero. Com esse 2 embaixo, não vai fazer diferença, isso vai para zero, tá? Logo, essa integral vai ser igual a menos 1/4, né? Tá bom? Tá certo. E para terminar, eu vou fazer o seguinte. Vamos calcular. Isso aqui também está no texto, tá? Tudo está no texto. Então, vamos colocar aqui. Estou tentando explicar, tá? Todo isso aí já fiz em algum momento. Ok. Esse aqui é uma combinação de tudo que a gente fez até agora, tá? Vamos ver se aqui sai. Ixi, deu ré, zero. Então, calcule esse integral. Integral. É uma mistura de tudo que a gente viu agora, tá? De 1 até infinito. De dx, ou 1 sobre x, x ao quadrado, dx. Ok? Então, vamos colocar a solução. Isso, o que a gente tem aqui? Primeira pergunta, a função é contínua nesse intervalo de 1 até infinito? A função é contínua de 1 até infinito? Sim ou não? E aí, o que vocês dizem? A função é contínua de 1 até infinito? Sim ou não? Não? Isso, em 1 tem um probleminha. Em 1 tem um probleminha. E em 0? Se x vale 0. Bom, se x vale 0, essa função não está definida, essa aqui. Mas esse ponto não é problema para nós. Por quê? Eu vou integrar de 1 até infinito, tá? Então, minha função é contínua em 0? Não, mas também não é problema. Não preciso calcular aí, tá? Não me pediram. Mas de x em 1, será que tem problema? Sim, né? Quando x vale 1, aqui sim, isso vai 0. Então, tem uma descontinuidade, tem uma assíntota lá, tá? Então, você não pode se aventurar a fazer isso aí, tá? Ok. Tá. Muito bem. Então, como que eu calculo, então, agora? Integral de 1 até o infinito.
Ah, e tem outra coisa. Esse limite aqui é infinito. Ok? Então, tem uma descontinuidade em 1, e aqui nesse extreminho tem outra descontinuidade. Olha só. Então, nesse caso, a gente não viu esse caso, mas pode ser aplicado facilmente, tá? Então, esse tipo de função é mais ou menos assim. Ok? A função está sendo calculada para infinito, e em 1 tem uma descontinuidade. Então, eu preciso calcular essa integral, né? De 1 até infinito. Ok? Tá bom? Então, só que esse exemplo serve sim, mas é para visualizar uma coisa legal, tá? Essa integral é conhecida, tá? Essa integral daqui é conhecida, tá? Deixa eu tirar aqui. E você talvez saiba quanto equivale essa integral. Você pode pegar uma tabelinha, se não usar integração trigonométrica. Essa integral é conhecida, tá? É a função, bom, deixa aqui, colocou arco tangente, também funciona, sim, sim. Eu vou seguir o texto que está aqui. Não, isso não deixa de ser verdade, tá? É verdade, ok? Vai ser equivalente. Mas essa integral aqui é a função arco-secante, tá? Arco-secante. Isso, a função arco-secante, tá? De x. Essa é a integral, tá? Como eu quero integrar de 1 a infinito, então não vai ser difícil, tá? O exemplo está servindo só para nos ensinar o que fazer nesses casos, tá? O que eu vou fazer? Como ela tem duas descontinuidades, tá? Em 1, na verdade tem a descontinuidade em 1 e está definida para até infinito, então eu vou fazer assim, tá? Isso vai ser simplesmente assim. Isso, mais isso. Vou dividir em dois pedaços. Em 1 tem descontinuidade, vou colocar um tzinho, e no meio, entre 1 e infinito, coloco um número qualquer, tá? Ok? Entre infinito, aqui, como está indo para infinito, aqui eu vou colocar um número qualquer. Um número qualquer, um C. Pode ser 2, 3, 4, o que for, tá? Nesse caso, eu vou colocar assim, tá? Então, essa integral vai se dividir em dois pedaços, tá? A integral dessa forma, estou dividindo em dois pedaços. Aqui, por exemplo. 1, 2, por exemplo, né? Daqui, essa integral que a gente conhece. Integral de um intervalo fechado A até infinito. Opa, não sei. Ou de 1 a 2. Aqui tem descontinuidade, tá certo? Então, é desse jeito que a gente vai fazer, tá? Eu vou colocar o número 2, no texto está número 2. Já que número 2, eu vou fazer 3, talvez, aqui. Aqui. Tanto faz qualquer número que esteja entre 1 e infinito, né? E 3 tá bom. Ok? Ah, e aqui, limite, tá? Quando t, nesse caso, se aproxima de 1, né? Pela direita, né? De 1 pela direita. E aqui, parecido, só que agora, t vai para o infinito. Aí está. Ok? Tá bom, é isso. Ok? Bom, eu já falei que esse aqui dá arco secante, então isso aqui vai ser fácil. Isso aqui dá arco secante. X. X. Tira dt até 3, né? Aí está. Analogamente, o outro, esse aqui. Só que eu vou mudar de 3 até o t, né? De 3 até o t. E pronto, agora calcular os limites, né? Quanto aqui vai dar esses limites? Bom, aqui seria quando vale 3 menos arco secante, vale t aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui. Aqui seria de arco secante de t menos arco secante de 3. Bom, quanto vale arco secante de 3? Por enquanto eu não sei, mas é um número, com certeza deve ser um número, tá? Isso. Bom, quanto vale quando t vai para 1?
Como é a função arcossecante, tá? Isso aqui vai se deduzir desse aqui, tá? Vou colocar aqui, opa. Como nossa aula já vai acabar, tá? Não se preocupe. Falta 2 minutos sim, mas a gente vai acabar, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Para lembrar aqui, vou colocar a função arcossecante. Aí está a nossa função arcossecante. Essa é a nossa função arcossecante, tá? Deixa eu colocar de 0 a 5 mesmo. Então, ela é assim, né? Ela tem uma assíntota aqui, mas eu vou... Ah, perdão, em 1, né? Ela tem uma assíntota em 1, e ela faz isso. Ok? E aqui tem uma assíntota também, tá? Ela se aproxima de certo valor, tá? Quem é esse valor? A função secante é nada mais arcossecante, né? Deixa eu pensar primeiro a função secante. A função secante, opa, é 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno de t. Isso. Uhum. Então, como a função cosseno vale 0, né? Quando em π sobre 2, né? Quando t vale π sobre 2, quando t vale π sobre 2, então a função secante tem uma assíntota vertical em π sobre 2, tá? Em π sobre 2. Aí que ela tem um problema, tá? Ok? Uhum. Isso. E também, isso quando t vale π sobre 2, deixa eu ver, quando t vale π sobre 2, isso, acontece isso, né? Isso. Então, a função arcossecante tem uma assíntota também horizontal. Deixa eu desenhar aqui. Desenhar. Opa, desculpa esse arco. Aí está. Essa é a nossa função arcossecante. Aí você deve lembrar dela. Uhum. Ok. Aqui está o ponto de assíntota, tá? Ok? Então, ele tem um probleminha aqui, né? Aqui eu tenho uma assíntota, nesse pontinho. Isso acontece quando o ângulo vale π sobre 2. E outra coisa, a função cosseno no máximo atinge o valor 1, tá? No máximo atinge o valor 1, ok? No máximo, perdão. Como a função cosseno está aqui, a função cosseno, ela atinge o valor 1 menos 1 no máximo, tá? Então, essa curvinha, por exemplo, no máximo atinge o valor 1, ok? E quando você desce, né? Quando você aproxima, se t se aproxima do zero, esse se aproxima de 1. Isso que eu quero dizer, tá? Então, a função arco-secante, que está aqui embaixo, é só fazer. Quando a função arco-secante, né? Quando x se aproxima do 1, pela direita, ela se aproxima do zero, tá? Ela se aproxima do zero. Então, vamos lá, resumindo. Ok. Quando t se aproxima de 1, ok? Arco-secante de t vai para zero, converte para zero, ok? Isso aqui é arco-secante de 3, nada demais. Muda. Quando t se aproxima de 1, arco-secante de 1, a função arco-secante de 1, ela se aproxima do zero, como a gente viu aqui no desenho embaixo. Esse aqui ficou mais claro. Ok? Então, eu vou colocar mais. Esse se aproxima do zero, então ele vai sumir, tá? Então aqui tem menos zero. Mais. Esse aqui, arco-secante de t, quando t vai para infinito, realmente ele vai apontar numa das assíntotas dela. E isso está exatamente em π sobre 2, tá? Em π sobre 2. Por que em π sobre 2? Porque em π sobre 2, aqui eu tenho, isso vale zero, tá? Aqui tem uma assíntota vertical, e quando a gente considera a função arco-secante de t, isso vai dar uma assíntota horizontal. Então, isso vai acontecer. Quando t vai para o infinito, isso se aproxima de π sobre 2, tá? Isso dá para ver aqui mais um pouquinho, né? Quando t vai para o infinito, ela se aproxima do π sobre 2. Que, na verdade, é um gráfico desse aqui, tá? Esse aqui, da inversa desse gráfico, desse pedacinho aqui. Se você desenha a inversa desse pedacinho, seria uma coisa assim. Ok?
Bom, e menos isso aqui. Pronto, acabou. Esse carinha aqui, não sei quanto vale, menos esse mesmo, não sei quanto vale, não interessa, mais menos zero aqui, então vai dar π sobre 2. Pronto, aí está. A integral de 1 até o infinito vale π sobre 2. É isso. Tá bom? Aqui a gente tinha que lembrar que é arco secante, né? Tá bom? Então, quando você tem uma integral desse tipo, né, onde tem limite de descontinuidade aqui e infinito, você pode fazer isso aqui, tá? Ok? Bom, então a gente para por aqui, tá? A gente para por aqui. Se você tiver uma dúvida, uma pergunta, pode fazer, mas eu vou tirar o áudio agora, a gravação.